O vínculo positivo olha para personalizado, né? Olha para as necessidades pessoais e as experiências pessoais de cada uma. E isso não sou eu que faço, né? São vocês. Então, quando a gente aplica o vínculo positivo, a gente de fato ali se debruça nessas nossas questões individuais, para que a gente possa ir um pouco mais a fundo no nosso autoconhecimento, para de verdade transbordar algo diferente na educação dos nossos filhos. Então, a maior diferença que eu vi foi olhar para minha necessidade, foi olhar para mim, foi perceber que não é a história do outro, não é comparar com a realidade do outro. Pode ter mais, pode ter menos, mas eu tenho a minha realidade, aquilo que eu acredito como ser humano também, dentro da minha experiência, da minha espiritualidade, da minha casa, dos meus valores, do meu relacionamento, né? Não tem como a gente achar que uma mãe que cria o filho sozinha ou que não tem a presença paterna vai ser do mesmo jeito que uma mãe que tem a presença paterna ou que só tem a presença paterna de corpo presente, né? O pai tá ali, mas não exerce a parentalidade de uma forma ativa, tá ali só como figura de decorativa, muitas vezes. Então, são situações diferentes. Então, o vínculo positivo olha para essa individualidade. E foi isso que fez maior diferença. Foi quando eu comecei a entender que a minha história é única, que eu não ia conseguir implementar a mesma coisa, que não ia conseguir ter o mesmo resultado, porque quando eu fazia e não dava o resultado, eu achava que o problema estava em mim, porque eu não estava sabendo fazer, eu não estava dando conta de fazer, eu não estava sendo suficientemente boa para aplicar aquilo, para fazer aquilo. E isso fazia o quê? Um movimento contrário. Em vez de eu me sentir mais motivada a procurar fazer cada vez melhor e buscar mais conhecimento, me abrir mais para o autoconhecimento, isso fazia com que eu me sentisse cada vez mais frustrada, porque eu falava, eu não estou fazendo certo, porque não está dando certo, né? Então, quando eu comecei realmente a olhar para a individualidade e entender, claro, sobre desenvolvimento infantil também, fez muita diferença para mim. Então, o vínculo positivo foi essencial para que eu pudesse, de fato, olhar para essa minha questão, olhar para as minhas crenças, olhar no meu óculos, né? Com a minha visão, com a minha experiência, com aquilo que eu tinha vivenciado na minha infância e visto isso de uma forma muito mais clara e muitas vezes não transparente, mas autoexplicativa, sabe? Quando as coisas começam a se encaixar, quando as peças começam a se encaixar. Então foi muito isso que aconteceu, foi a principal diferença com o método positivo, o vínculo positivo. E o maior benefício é o autoconhecimento. É você olhar para a sua história de uma forma que nunca você olhou. É você enxergar a maternidade de fato como uma possibilidade de você se conhecer. E é muito diferente, né? Porque quando a gente fala em criar, a gente pensa no outro, né? Em servir o outro. E a maternidade vem e nos mostra que nós podemos servir o outro, mas nós precisamos olhar primeiro para nós. Porque existe uma grande diferença quando a gente quer educar o nosso filho e não olha para as nossas necessidades, só olha para o filho. Fica meio capenga. Quando a gente começa a olhar para nós, para as nossas necessidades, para o nosso autoconhecimento, a coisa começa a se equilibrar e você consegue realmente, ao olhar para o seu filho, a educação dele e para quem ele é, para a essência dele, para as necessidades dele de uma forma diferente. Então, o maior benefício do vínculo positivo, com certeza, é o autoconhecimento, porque a partir desse autoconhecimento que você vai conseguir transformar a sua maternidade e muitas vezes a vida do seu filho, porque a mãe que não entra nesse processo de autoconhecimento, de autocontrole, de educação das emoções, de controle emocional, ela fica 100% no seu instinto, né? Então, se ela está muito cansada, ela está muito cansada, se ela está com muita raiva, ela está com muita raiva, e ela não consegue sair desse padrão, porque ela não tem um diagnóstico do que está acontecendo com ela. Ela acha que está normal, porque ela está cansada mesmo, porque ela está estressada mesmo, e a vida é assim. E o que acontece é que essa criança vai crescendo, o tempo vai passando e ela vai tendo uma ideia totalmente deturpada do que seria a mãe se a mãe não tivesse estressada. Se a mãe não estivesse o tempo inteiro com raiva e irritada e frustrada e reclamando e falando não o tempo inteiro. Então isso deturpa muito a forma como a gente educa os nossos filhos. E o pior, a gente nem percebe. Então o maior benefício é de fato você conseguir olhar com seus óculos,
perceber a necessidade da sua criança e olhar para ela de uma forma genuína. E quando a gente olha dessa forma genuína, a gente entende as necessidades e a gente se autorresponsabiliza por aquilo que está acontecendo com os nossos filhos, a gente tem uma maternidade muito mais leve. Um filho que consegue lidar com as emoções de uma forma mais branda. Não é aquela criança que fica chorando por 1 hora fazendo birra e não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Uma criança que tem um pouco mais de regulação emocional, porque ela está atendida nas suas necessidades. Ela tem uma mãe que consegue preservá-la, e preservar as suas emoções é muito importante, que não fica gritando, xingando, batendo, ameaçando, humilhando, dando beliscão. Então, isso é muito estressante para a criança, psicologicamente, neurologicamente, fisiologicamente falando, né? Então, quando a gente aplica o vínculo positivo, a gente percebe que a gente pode sim ter um filho mais calmo, mais regulado emocionalmente, que a gente pode sim ter um dia a dia que, por mais que tenha nuances e mude de acordo com o dia, nós não vamos hoje, vamos amanhã. A criança reage àquilo de uma forma mais branda e calma. E isso faz com que a gente consiga também desenvolver a nossa maternidade, educar de uma forma mais tranquila, sem que você tenha que ficar se estressando, gritando e enlouquecendo o dia inteiro, né? As mães normalmente chegam no final do dia e falam para mim: eu não aguento mais. Como eu tô cansada. Como eu não aguento mais essa criança, não vejo a hora do pai chegar, de alguém chegar, para eu deixar com outra pessoa, né. Ou muitas vezes eu não vejo a hora de ir trabalhar no dia seguinte, porque eu não aguento ficar, porque eu tô tão estressada que eu não consigo mais. Eu não consigo tirar da televisão, porque eu não consigo brincar com meu filho, não consigo me relacionar com ele, eu não consigo entender as necessidades dele. E aí eu te pergunto, quanto que você consegue se relacionar com você, com as suas necessidades? Onde você está deixando de se relacionar com as suas necessidades, com a sua essência. Não consigo respeitar o meu filho, onde você está deixando de te respeitar. Respeitar as suas necessidades, os seus limites, muitas vezes. Então, todas as nossas relações, elas são reflexo daquilo que nós vivemos interiormente. Então, creio que o maior benefício do vínculo positivo seja esse. Seja um processo de autoconhecimento profundo e a ampliação do nível de consciência, para que de forma a gente consiga dar um passo além na educação dos nossos filhos, senão fica uma relação muito superficial, de eu mando e você obedece. Ou então da cartilha da mãe perfeita, que eu tenho que fazer isso, 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 tá bom? A melhor forma de você obter esse vínculo positivo é de fato praticando os pilares, é de fato se dedicando aí em busca desse autoconhecimento, dessa postura mais de autorresponsabilidade, porque sem ela a gente acaba sempre culpando a criança, porque ele é desse jeito, porque ele não para, porque ele é muito irritado, porque ele é birrento, porque ele é manhoso, porque ele é chato, porque ele fica muito doente. E a gente não amplia o nosso nível de consciência para perceber que tudo isso tem um fundo emocional. Tem a questão patológica, tem a questão genética, mas tudo isso é desenvolvido também a partir dos nossos sentimentos e das nossas reações, do nosso campo emocional também. Nós precisamos perceber que os nossos filhos, assim como nós, somos seres integrativos, né? Nós funcionamos em diferentes esferas, no campo emocional, no campo físico, no campo espiritual. Os nossos filhos não são diferentes. Então nós vamos projetando isso nas diferentes camadas. E quando a gente começa a ampliar esse nível de consciência, a gente consegue obter um vínculo muito mais profundo com os nossos filhos, que não seja só de eu mando e você obedece, tá bom? Então, os pilares, os principais pilares do vínculo positivo são o autoconhecimento, a atenção. Quando eu dou atenção para mim e para o meu filho, de forma genuína. Quando eu percebo ali naquele lugar, quando eu dou atenção para aquilo que está acontecendo ao redor dele e ao meu redor, na minha vida. Então eu preciso prestar atenção no hoje, no presente. E o quanto é difícil a gente olhar para o hoje e para o presente. Nós vivemos num mundo de tanto imediatismo, de tanta ansiedade. O que é a ansiedade? É nos preocupar com o que vai acontecer depois. E na maioria das vezes,
Isso não acontece. Na maioria das vezes, as coisas que nós estamos preocupadas não vai acontecer, mas nós gastamos energia nos preocupando com aquilo. Então, nós precisamos estar presentes e dar atenção para o hoje, né? Dentro do vínculo positivo, a gente também tem muitos módulos voltados para a respiração, para o mindfulness, para atenção plena, para que de fato a gente consiga se perceber hoje e dar atenção para o que está acontecendo hoje na vida do seu filho. Muitas vezes a gente fica, porque eu tenho tanta saudade do meu filho quando ele era pequenininho e tal. Daqui 10 anos você vai ter saudade como seu filho é hoje. E talvez se arrependa de não ter muitas vezes largado o celular, largado a série, largado o trabalho, atrasado uma coisinha ou outra para ficar mais tempo com ele. Porque o tempo está passando e nós não estamos dando atenção para aquilo que nós precisamos de fato dar. E muitas coisas estão passando debaixo dos nossos olhos e nós não estamos vendo. A gente precisa, muitas vezes, falar para os pais prestarem atenção nos filhos para evitar um caso mais extremo de um bullying, de um suicídio, de alguma coisa mais grave. E isso deveria ser o básico. Nós prestarmos atenção no que está acontecendo com os nossos filhos, prestar atenção no ambiente que eles estão frequentando, no que essas pessoas estão conversando, nas músicas que eles estão ouvindo, nos livros que eles estão se interessando, né? E hoje você precisa falar para o pai prestar atenção nisso, porque isso pode ser um indício disso ou daquilo outro. Então, onde foi que nós nos perdemos? Nós, pais. Onde está a nossa atenção? Então, por isso que esse é um pilar essencial do vínculo positivo. Depois dele vem o acolhimento. Se a gente não sabe acolher o que acontece com a gente, acolher as nossas emoções, perceber o que está acontecendo com a gente, de fato a gente não consegue fazer isso com os nossos filhos. Muita gente fala assim, quando ele tá chorando, deixa ele chorar e depois acolhe. Aí a mãe fala, mas o que é acolher? É dar um abraço? Aí a criança não quer abraço. A gente não sabe nem mais acolher os sentimentos dos nossos filhos, porque a gente perdeu a possibilidade, perdeu o entendimento sobre as nossas próprias emoções, sobre saber acolher o que a gente está sentindo. Muitas vezes os pais veem os filhos chorando, fazendo birra, frustrados, chateados, e isso traz uma emoção tão grande para eles que eles não conseguem nem dizer o que é, na maioria das vezes, mas é uma angústia, né? Aquela sensação de tá acontecendo alguma coisa aqui, eu não sei o que é. E aí ele precisa acolher a criança e ele não sabe nem o que ele está sentindo. Porque dentro dele existe também um movimento de uma ferida emocional também muito grande ligada àquilo que está acontecendo no momento, seja o brinquedo que ele não quer, seja algo que ele não pode comer, seja, enfim, o que quer que seja. Então, muitas vezes, a gente precisa se acolher, identificar, diagnosticar, elaborar, para que a gente possa acolher os nossos filhos. E é claro que esses 3 pilares têm como base a educação positiva, né, que também tem outros pilares essenciais, que a gente desenvolve também melhor dentro do vínculo positivo. Então, quando a gente olha para a educação positiva, com base na ciência, né, com base no apego seguro, com base em tudo que a neurociência hoje traz pra gente, com base no desenvolvimento do ser humano, quando a gente olha para os principais pilares também da educação positiva, tudo isso se conecta com um vínculo positivo. Porque muitas vezes, se alguém me perguntar, né: Gabi, o que você espera que o seu filho seja? Eu não espero que ele seja nada. Eu procuro não ter muitas expectativas sobre isso, mas uma coisa eu quero sempre que aconteça, que ele conte comigo, que ele conte comigo, que eu seja um porto seguro, que eu seja um ponto de apoio, que eu seja aquela mãe, aquela pessoa que a gente pega o telefone para conversar, para pedir um conselho, para pedir uma ajuda, para chorar, para pedir um colo, para só ouvir a gente. É a isso a que eu me dedico. Só que isso só vai ser possível se eu desenvolver ao longo da infância com ele um vínculo positivo, um vínculo de apoio, que ele veja em mim alguém confiável, de lhe confiar os seus segredos, as suas dores, as suas angústias, independente da fase que ele esteja. Porque os desafios, eles vão aparecer, mas como ele vai lidar com isso e com quem ele vai contar vai fazer a diferença. E eu quero estar ali quando ele precisar de mim. Eu quero ser essa ponte segura de acolhimento, de afeto, de confiança, de respeito com o meu filho.
e eu tenho certeza que você também, né. Então, levando em consideração a díade, né, que a gente chama de mãe e filho, as necessidades dessa mãe e desse filho, as crenças, o ambiente em que a gente cria os nossos filhos, é que nasceu o vínculo positivo. É olhar para o interior dessa mãe, para a realidade dela, para as experiências dela, para aquilo que de fato vai importar. Porque é muito fácil a gente falar aqui sobre uma realidade, e aí na sua casa é outra completamente diferente. O modo de aplicar, de falar, de vivenciar, vai ser totalmente diferente. Talvez o que eu fale aqui não vai fazer sentido para algumas pessoas, porque tem uma realidade também muito diferente. Então por isso que o vínculo positivo trabalha muito essa questão pessoal, personalizada, individual de cada ser humano, de cada díade, né, de mãe e filho. O padrão de relacionamento que eu tenho com o meu esposo, com o meu companheiro, ou se eu não tenho um companheiro, se eu crio essa criança sozinha, ou se o pai vê de 15 em 15 dias, qual a relação que essa criança tem com esse pai, tudo isso vai interferir. E a gente precisa sim colocar tudo isso na balança quando a gente vai educar os nossos filhos. Então por isso que o vínculo positivo tem essa potência tão grande, essa entrega tão grande de transformação, porque olha para a necessidade individual de cada família e de cada criança, de cada mãe e de cada criança, porque nós não somos todas iguais, nós somos diferentes. E graças a Deus que nós podemos ser diferentes e diversas, porque é aí que nós mudamos, é aí que nós nos transformamos, é aí que nós aprendemos de fato a educar os nossos filhos, porque manual ainda não inventaram, não mandaram junto com as crianças, não é mesmo? E é isso, gente. Muito obrigada a vocês que participaram aqui da nossa live de hoje. Foi um pouco mais cedo, mas graças a Deus que a luz não caiu e que deu tudo certo, né? Então um grande beijo para vocês do YouTube, do Instagram, um bom dia e nós nos vemos na próxima live, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.